E aí, gente, bem-vindo de volta para mais uma análise de animes da temporada de abril. E esse aqui foi o anime mais louco que eu vi até agora. Tem uma pegada de terror com suspense e mistério e ele chama Kaichi Otome. Eu tenho certeza que você vai curtir se você gosta assim de mistério, porque a maioria das coisas que a gente vai analisar aqui é das falas dos personagens, que dá muita abertura para muita coisa. Então fica até o final, curte o vídeo para mandar esse conteúdo para mais pessoas. Valeu, gente! Vamos lá, eu vou tentar fazer uma análise diferente das outras que eu já fiz aqui para testar se vocês curtem. Então, a história gira em torno da Sumireko e do Adashino, que trabalham no mercado, e a relação dos dois é muito da hora. O Adashino é aquele cara que fala o que ele pensa pra Sumireko, ele não tem vergonha, dá até aquela impressão que ele gosta dela, porque o próprio gerente fala que ele só fala com ela ali no serviço. E dá pra perceber que a Sumireko é gente boa, só que ela carrega meio que uma decepção na carreira dela, porque ela sempre quis ser uma escritora, e quando ela era pequena, ela até ganhou um prêmio de um concurso, só que dali pra frente foi só ladeira abaixo, ela não conseguia mais ter ideias para as pessoas gostar do que ela estava escrevendo. Só que por outro lado, ela tem um apoio do Adashino que fala pra ela que ele era o fã número 1 dela. Então é esse tipo de relação que os dois têm até agora. Mesmo a Sumireko achando que é brincadeira porque ele é mais novo que ela, mas eu acho que pode dar alguma coisa aqui. Só que aqui acontece o plot. Enquanto os dois estavam no mercado trabalhando, o chefe deles entrega um livro bem acabado assim pra Sumireko pelo aniversário dela. Ele disse que alguém tinha deixado ali, alguma coisa assim, e deu pra ela. Até aí beleza. Aí quando ela chega na casa dela e espera bater meia-noite pro aniversário dela, ela acaba abrindo um livro e lendo uma parte, mas não aconteceu nada por enquanto. Só que quando ela sai pra comprar uma bebida, ela percebe que o corpo dela tava diminuindo. E tipo, quando ela olha, ela tinha virado criança de novo, do nada. Então ela sai dali correndo e fecha essa parte. E mais pra frente o Adashino vai até a casa dela, porque ela não estava aparecendo no serviço. Só que quando ele chega lá, ele não encontra nada. Só que aparece do nada uma placa de interrogação que eu não entendi isso daqui. Mas ele também acha aquele livro que ela ganhou e acaba lendo. E foi aí que ele entendeu o que tinha acontecido com a Sumireko. E ele foi tentar achar ela para resolver tudo isso daí. E aqui é interessante porque quando o Adashino encontra ela, a Sumireko não sabia quem ele era. E ainda ela estava como criança. E como isso aconteceu, ninguém sabe. Só que o Adashino ele sabia de alguma coisa que tinha a ver com esse livro, que na verdade é um livro amaldiçoado, que dentro dele tem vários poemas mágicos, e se você ler, você pode meio que ser amaldiçoado por aquilo. E no caso da Sumireko, ela lê um poema que deixa a pessoa mais jovem, só que não era uma coisa boa, tava começando a sair sangue de toda a parte da Sumireko, porque aquele corpo não era meio que o natural dela, e isso pode levar ela à morte. Só que o Adashino sabia como resolver aquilo de alguma forma que a gente vai ver no final. E ele vai lá, ele fala que vai reverter aquilo e trazer ela de volta no corpo normal dela. E para isso a Sumireko tinha que recitar outro poema debaixo da luz da lua. E ela faz isso e o que acontece aqui? A Sumireko ela volta ao normal. Até aí beleza, só que o Adashino ele quer o livro para acabar com ele. E por outro lado a Sumireko queria ficar com ele. Então ela foge, porque você lembra que eu te disse que ela se sente uma fracassada por não conseguir nenhum sucesso que ela escreve? Só que por outro lado, quando ela tá nessa forma de criança, ela tem muita criatividade, ela consegue desenvolver as histórias bem mais do que no corpo original dela, que faz mais ou menos sentido porque criança tem esse negócio de ter a mente mais criativa do que um adulto, então parece que o autor quis fazer uma referência a isso daqui. Seguindo, o Adashino consegue alcançar ela, ela começa com todo esse papo que ela precisava desse corpo para ter ideias, porque ninguém lia o que ela escrevia e com aquele livro ela podia ficar naquela forma e conseguir que as pessoas gostassem do livro dela. Só que aí vem o prota Adashino e fala que ele era o fã dela mais uma vez e que sempre vai querer ler as histórias dela. E foi aí que a Sumireko se transforma de novo e devolve o livro para ele. E o episódio acaba com o Adashino indo para uma estação abandonada tentando devolver o livro. E aparece ele falando com alguém aonde ele ia trocar esse livro e ele ganhava uma passagem. E essa parte aqui foi a que eu menos entendi, mas foi o que me deixou também mais curioso. Até aí beleza, a animação não é muita coisa, mas também não é pouca coisa. O que chamou mais atenção mesmo nesse episódio aqui foi os designs, eu achei bem da hora, principalmente da protagonista
E o olho do Adashino, mano, que olho louco, é típico olho de anime de terror. E mostra esse olhar do Adashino toda hora que ele encara Sumireko, dá uma sensação de perigo assim, e o que combina com tudo isso daqui é a trilha sonora, porque se você não tem uma trilha sonora que dá medo, não é um anime de terror, de mistério, essas coisas. E na parte que a Sumireko vira uma criança pela primeira vez, véi, essa trilha arrepiou. Nessa parte aqui deu aquela sensação de, tipo, tá acontecendo alguma coisa fora do normal. Então, em relação à trilha sonora, os caras mandou bem. E agora eu queria comentar sobre os detalhes desse episódio, que teve muito, e eu já fui fazer muita teoria que pode ou não pode fazer sentido, então fica até o final, mano. Primeiro, será que foi coincidência a Sumireko ter ganhado aquele caderno ou não? Porque o Adashino fala que foi coincidência, mas fica a dúvida, o gerente pegou esse caderno de alguém, mas quem é esse alguém? Ele deixou ali porque ele quis ou realmente ele esqueceu? E agora ele quer achar quem pegou esse caderno. Outra coisa também é quem tem esse caderno sabia das coisas que ele tinha nele? Ou seja, esse cara ou garota deve ser alguma coisa fora do normal. Segundo, quem realmente o Adashino é? Porque a gente vai mais pra frente que a Sumireko fica chamando ele de moleque, só que ele mesmo fala que ele não devia ser chamado assim. Então dá a impressão que o Adashino é bem mais velho do que a gente acha. Então ele pode não ser uma pessoa normal, tipo, ele não é uma pessoa normal que já dá pra ver, ele sabe desse livro, ele tem esse encontro com alguém nessa última parte. Outra coisa é ele sempre falando que é fã da Sumireko. E aqui eu já bolei um monte de coisa na minha mente aqui. Imagina se o Adashino ser uma reencarnação e ele sabe e a Sumireko também é, só que ela não sabe. E o Adashino, na vida passada dele, conhecia a Sumireko e era uma grande fã dele. Pode ser por isso que ele fica falando quase toda hora que ele é fã dela. E tem a outra teoria, que é viagem no tempo, porque dá uma impressão que o Adashino não é dali. Isso daqui eu tô falando na relação de idade dele. E se por acaso o Adashino ser do futuro ou alguma coisa assim, e a Sumireko já morreu e sobrou os livros que ela escreveu e ficou bem famoso, e o Adashino virou um fã dela e voltou pra ver como que ela é. Essa teoria aqui é meia fraca, mas se a gente ir pra outro caminho também, o Adashino conheceu ela no futuro mais velha e ela contou a história dela pra ele. Então, pra mudar a situação e a frustração que ela teve, ele voltou no tempo pra ajudar ela a realizar o sonho dela. Por isso ele fala que é fã dela. E o terceiro, no começo a Sumireko tem um diálogo com ela mesma, falando que tudo que ela ia dizer era um relato sobre a amizade dela com Adashino e a sua separação. Ou seja, na minha visão, o que a gente tá vendo pode ser a Sumireko relatando o livro sobre os dois. E esse livro, na verdade, é o que deu sucesso pra ela. É como se fosse o que a gente tá vendo é o livro dela e das aventuras que ela teve com o Adashino. E ela publicou isso daqui, só que tem a outra parte. Ela fala de amizade, mas também de separação. Ou seja, será que o Adashino vai embora para algum lugar ou ele vai desaparecer? Fica aberto. E a quarta é aquela placa com sinal de interrogação que sempre aparece perto do Adashino. Pra mim, eu acho que deve ser algum tipo de alerta que o Adashino sente de algum perigo tá por perto, ou pra chamar a atenção dele pra alguma coisa. Esse aqui, sinceramente, é o único que eu não tenho nenhuma teoria assim. E sabe o que você faz agora? Curte o vídeo, se inscreve pra gente ter mais análise de Kaiichi Otome por aqui. Se você comentar bastante pedindo, eu continuo trazendo as análises desse anime por aqui e de vários outros. Valeu de coração, gente, pra quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo, um abraço.